No vídeo da semana passada a gente falou sobre a renda fixa e hoje a gente vai conversar sobre a renda variável, que é um investimento totalmente diferente. Tem muita gente que entra e já perde muito dinheiro e daí sai dizendo que é cassino, que não tem como ganhar com os investimentos em renda variável. Mas hoje eu vou te mostrar que não é bem assim. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou a Larissa, a louca das finanças, e esse aqui é o canal O Papo é Grana, aonde a gente fala sobre dinheiro. Se você está chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, porque aqui nesse canal eu garanto que você vai aprender muito sobre dinheiro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um investimento que no começo todo mundo sente um friozinho na barriga. Semana passada a gente falou sobre a renda fixa, que é um investimento muito mais estável, e hoje a gente vai falar sobre a renda variável, que é totalmente diferente. Principalmente porque na renda fixa a gente conseguia prever o quanto a gente vai tirar no final. Na renda variável não tem isso. Nos investimentos em renda variável a gente nunca vai saber exatamente o quanto que a gente vai estar tirando lá no final. Isso porque eles dependem de vários fatores, como economia, política e até mesmo uma pandemia, né? Outra coisa é que os investimentos em renda fixa, eles são muito mais estáveis. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Os investimentos em renda fixa têm um crescimento linear. Agora, os investimentos em renda variável têm várias altas e baixas. Eu vou dar o exemplo dos principais investimentos em renda variável. Primeiro deles, que é o mais querido de todos, que são as ações. Quando você compra uma ação, você está se tornando dono de um pedacinho daquela empresa. Vamos dar um exemplo. Você compra a cerveja da Ambev? Beleza, mas e se você se tornar dono de um pedacinho dessa empresa? Segundo investimento são as BDRs, que é muito parecida com as ações, mas no caso das BDRs você vai investir em empresas listadas em bolsas fora do Brasil. Nas BDRs você pode estar investindo em empresas como o Facebook, como a Apple, a Tesla, empresas muito maiores. Próximo investimento são os fundos imobiliários, que estão crescendo cada vez mais e ganhando os investidores. É bem parecido com as ações, só que em vez de investir em empresas, você vai investir em imóveis. Você quer ser dono de um imóvel, mas não tem todo o dinheiro? Pega um fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário de tudo que você imaginar. Tem de centro logístico, de shopping, de mercado, de laje corporativa. Outra coisa interessante dos fundos imobiliários é que eles são um ótimo investimento para quem está começando na renda variável, porque eles não têm tantas oscilações como as ações. Quarto investimento são os fundos de investimento. Pensa em várias pessoas que querem investir em alguma coisa. Cada uma delas coloca um pouquinho de dinheiro e juntas elas conseguem um valor bem alto. Isso é o fundo de investimento. Tem fundo de várias coisas. Tem de renda fixa, de renda variável, de índice e tem os fundos multimercados, que daí nesses tem um pouquinho de cada coisa. Esses fundos sempre tem um gestor por trás deles que está alocando o dinheiro nos lugares certos, tá? Colocando o dinheiro no melhor lugar. Isso é uma vantagem muito boa, mas você tem que se atentar que sempre é cobrado uma taxa por esse serviço. E o quinto investimento, que são as moedas. Você compra ouro, compra euro e quando ele se valoriza, você vende com lucro. Investir em renda variável é muito simples. Você compra um ativo, o preço dele pode variar para cima ou para baixo, mas se você vender num preço maior do que você comprou, você vai ter lucro. Mas se é tão simples assim, por que tanta gente entra, perde um monte de dinheiro e daí sai dizendo que é cassino? Investir em renda variável vai exigir que você tenha um certo conhecimento sobre as empresas, sobre o mercado e sobre os países que você está investindo. Não é só sair comprando qualquer coisa. Tem vários fatores que eles acabam interferindo no desempenho desse teu ativo. Então, se você não tem ainda esse conhecimento, dá para você começar pelos fundos de investimento, que como eu já falei, tem o gestor por trás disso. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar principalmente sobre as ações, que são os investimentos mais procurados, os mais queridinhos dos investidores. Mas a maior parte do que eu falar aqui, você pode ter certeza que se aplica para os outros investimentos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que você ganha dinheiro com as ações? Existem dois jeitos de você ganhar dinheiro. Primeiro deles, com a valorização das cotas. Você comprou uma cota ali por R$100, vendeu alguns dias depois por 117, você já teve um lucro de R$17. Mas Larissa, o que é cota? Pensa assim, pega uma empresa grande e divide ela em vários pedacinhos menores. Cada pedacinho desse é uma cota, então você comprou aquela cota, você comprou aquele pedacinho. Segunda maneira de ganhar dinheiro com ações é através dos dividendos, que é quando a empresa pega parte do lucro que ela teve e divide entre os acionistas através dos dividendos. Isso acontece periodicamente. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa.
Só que nos fundos tem uma vantagem, que eles são obrigados a dividir pelo menos 95% dos lucros que eles tiveram. Então, se você está buscando isso, os fundos são muito interessantes. Ah, eu estava quase esquecendo. Como que você compra ações? Você lembra daqueles filmes que mostrava a bolsa de valores com o pessoal gritando, compra, vende? Então, isso não existe mais. Hoje é tudo feito na palma da sua mão com o seu celular mesmo. Na plataforma da corretora tem uma coisa chamada Home Broker. É ali que você vai fazer a compra ou a venda das ações, muito mais acessível. Vamos dar um exemplo. Você quer comprar ações da Petrobras. Você vai digitar lá Petrobras? Não, você vai colocar o código da ação, que no caso é PETR3 e PETR4. E qual que é a diferença entre elas? As ações com final 3 são as ações ordinárias. Quando você compra ela, você tem direito a voto nas assembleias. E as ações com final 4 são as preferenciais, que quando a empresa for dividir os dividendos, quem tem essas ações tem preferência no recebimento. Agora vamos falar um pouco sobre o imposto de renda. Você lembra daquela tabela regressiva que tinha na renda fixa? Então, aqui isso não existe. Aqui as taxas são fixas. No caso das ações, 15% sobre o rendimento. No caso dos fundos imobiliários, 20% sobre o rendimento. É imposto de renda, ele vai incidir só sobre o rendimento. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Você só vai precisar pagar imposto de renda se o lucro que você tiver por mês for acima de R$20 mil. Vou dar um exemplo. Se você no mês de janeiro teve um lucro de R$19 mil, você vai ter que colocar isso na sua declaração do imposto de renda, mas você não vai ser tributado sobre isso, você não vai ter que pagar nada. E mais uma coisa aqui que o pessoal normalmente fica com dúvida. Você comprou a sua ação, ela se valorizou acima de R$20 mil, mas você não vendeu, você deixou ela paradinha ali. Você não vai ter que pagar imposto nenhum, você só vai pagar se você vender ela e tiver o lucro mesmo. E agora falando sobre o imposto de renda dos dividendos. A taxa é zero, isso mesmo, os dividendos que você recebe da empresa não são cobrados imposto de renda. Agora vamos para as vantagens e as desvantagens dos investimentos em renda variável. As principais vantagens são que você realmente consegue um retorno muito maior que na renda fixa, ele se tornou muito mais acessível por causa do home broker e você tem muitas opções, tem várias empresas para você investir, inclusive as internacionais. Dentre as desvantagens está o fato de ser um investimento mais arriscado, porque sim, ele tem muito mais oscilações do que o investimento em renda fixa. Também o fato que o retorno pode demorar um pouquinho para chegar, porque sim, os retornos na renda variável são maiores no longo prazo. E também que você precisa ter um certo conhecimento para estar entrando nesse mercado. E vamos para a parte que mais interessa. Para quem que os investimentos em renda variável são indicados? São indicados para quem já tem um objetivo de longo prazo traçado, para quem já tem uma reserva de emergência, para quem conhece um pouquinho sobre o mercado e principalmente para quem tem uma tolerância ao risco e controle emocional. Por que eu falo do controle emocional aqui? Você comprou algumas ações, elas caíram um monte, você vendeu porque estava desesperado com medo de perder mais. É aí que muita gente perde muito dinheiro e já desiste de cara. Caiu, deixa ali quietinho, uma hora ela volta a subir e daí você vende na alta. É nesses momentos que você tem que controlar muito o seu emocional. E aí, investimento em renda variável é para você ou você prefere ficar na renda fixa por enquanto? Me conta aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero ter ajudado muito vocês. Eu acredito que com esse vídeo e com o anterior, você já tem uma base muito melhor sobre os investimentos em renda fixa e renda variável. Até a próxima, tchau!